Bem-vindos ao Casa Comum, um espaço à quarta-feira de análise da atualidade com Mariana Vieira da Silva e Duarte Pacheco. Nos temas nacionais desta semana, temos naturalmente e inevitavelmente a questão da greve. À hora que estamos a registrar este programa, sensivelmente à hora de almoço, a Ministra do Trabalho fez um balanço no sentido de uma greve com um impacto pouco expressivo no setor privado, mais expressivo naturalmente no setor público, e também a indicação de que no dia 28 deste mês regressará o debate sobre o pacote laboral. Mariana Vieira da Silva, os objetivos que estavam em cima da mesa para esta greve, tendencialmente, querem fazer pressão sobre o processo legislativo e sobre a forma como o pacote laboral segue. Parece que foram cumpridos os objetivos e que essa pressão, face à adesão da greve última com a UGT, pode ter sido menos expressiva, sobretudo no setor privado? Bom, cumprimento a ambos. Eu julgo que eu gosto muito pouco desta discussão dos números das greves. Aliás, fiz parte de um governo que nunca entrou nessa discussão e nunca veio fazer esta comparação entre o que é expressivo e o que não é expressivo. Não acho que esse seja um bom debate. Mas a A ministra greve é um decidiu fazê-lo, direito. Mariana. A ministra decidiu fazê-lo. Eu sei, eu estou a dizer que eu não gosto dele e por isso fiz parte de um governo que nunca o fez. Fez sempre uma questão de registar o direito à greve e nunca entrar na batalha dos números. Devem ter sido os únicos 8 anos em que essa batalha de números nunca existiu. E, portanto, eu não sei dizer, a não ser pela cidade estar muito mais vazia do que é habitual, se o efeito é muito ou é pouco. Aquilo que sei é que a existência de duas greves gerais num tão curto espaço de tempo prende-se com um processo que foi muito mal gerido do ponto de vista político, muito mal gerido do ponto de vista da negociação e do processo negocial, e que acaba agora na Assembleia da República no pior dos cenários possíveis, que é com uma negociação com um partido que a única coisa que vai fazer são propostas populistas, porque do ponto de vista daquilo que poderia ser uma negociação com outros partidos, o governo já disse, tal como disse em sede de negociação em concertação social, ou com os sindicatos e com os patrões, que não abriria mão de nenhuma das suas traves mestras. E, portanto, eu não sei dizer se a greve teve mais ou menos efeitos. Aquilo que sei dizer é que a anterior greve geral teve um efeito político muitíssimo significativo, quer nas eleições presidenciais, e isso decorreu essencialmente da resposta que o governo lhe deu, desvalorizando-a, apoucando-a. Hoje pareceu-me um tom, apesar de tudo, um bocadinho menos mau. Agora, nós não podemos dizer que não há um efeito no setor privado quando a Auto Europa decidiu aderir à greve por unanimidade. Uma empresa, aliás, onde os bancos de hora negociados coletivamente, que já a lei prevê, são uma regra há muitos, muitos anos. E, portanto, a greve é um direito, todos aqueles que a escolheram fazer têm o direito, todos aqueles, e nomeadamente a OGT, que escolheu não aderir neste momento, também está no seu direito. Aqueles que deviam retirar as conclusões sobre a forma como este processo há um ano, e eu, enfim, antecipei-o aqui no nosso último debate do ano 2020, do verão de 2025, antes das férias, que este ia ser o tema que ia marcar o ano, e cá estamos, exatamente assim, com um impacto político pela incapacidade do governo muito significativo ao longo dos últimos meses, que prevejo que vai continuar. Duarte, à distância, como é que acompanha os impactos que esta greve, do ponto de vista político, poderão trazer para este processo que prossegue agora na Assembleia da República? Muito boa tarde. Eu penso que não terá grande impacto, sinceramente. O facto de, em primeiro lugar, não ser uma greve também convocada pela UGT, não desvalorizou logo e isolou a CGTP neste protesto. Em segundo lugar, as greves gerais têm sido, e cada vez mais são, essencialmente no setor público. E que afeta o setor privado, nomeadamente pela questão dos transportes. Claro que existem empresas privadas, e a Auto Europa é um bom exemplo disso, onde ela está a ser uma realidade. Mas 90% das empresas não sentiram essa... Mas na greve geral anterior houve um impacto mais significativo, até no setor privado, Duarte. Precisamente porque teve as duas centrais sindicais lado a lado a fazer. Porque mesmo os trabalhadores que possam estar descontentes, mas
que são sensíveis aos argumentos da UGT, que, estando agora o processo em sede parlamentar, onde esse debate vai ocorrer, onde os partidos podem introduzir profundas alterações ao diploma, era um pouco extemporâneo. E por isso, logo, muitos deles que até podem estar críticos deste processo, foram sensíveis aos argumentos da UGT. Acresce que finalmente, muitas empresas hoje, nomeadamente ao nível dos serviços, têm os regimes de teletrabalho, que, havendo uma greve e sabendo qual é o impacto que isso tem ao nível dos transportes, automaticamente fazem acordos com os seus colaboradores para que fiquem em regime de teletrabalho, de modo a que não parar a atividade da empresa e o trabalho de cada um, mas, na prática, fazendo com que as cidades sejam todas muito mais vazias. Isso é uma realidade para qualquer pessoa que circule. Mas, do ponto de vista político, as posições estão expressas nos vários partidos e, sinceramente, não estou a ver nenhum partido a mudar da oposição, a ficar mais rígido ou mais flexível, de acordo com aquilo que hoje acontece. A questão, Duarte, é que a Ministra do Trabalho disse há minutos, ou pelo menos a meio desta tarde, que o facto de não ter havido uma adesão muito significativa no privado, há uma ilação política a favor do governo, que o próprio governo retira. Isso foi claro nas palavras da Ministra do Trabalho. É caso para isso? Eu acho que não. Eu acho que é extemporâneo. Sinceramente, acho que é extemporâneo, porque há pessoas que, de facto, não veem grande nem benefício, nem algo de negativo na reforma, porque estão completamente aliadas do processo, mas há outras que até estão envolvidas, que podem ser críticas, mas que acompanharam os argumentos da UGT. E, portanto, o Governo não deve tirar da ilação que a maioria do povo português está de acordo com aquilo que são as posições do Governo nesta matéria. Mariana, só uma pergunta em relação à questão da greve e ao pacote laboral. Depois das greves, no processo legislativo, o PSD e o Chega em conversação, o PS vai ficar na bancada sentado ou ainda poderá intervir de alguma maneira neste processo de uma outra forma? Depende da postura e da abertura do Governo e da posição que o Governo vai ter neste processo. Se a posição é de que tudo o que são as matérias centrais nunca vão cair, então a resposta é simples. O que eu queria dizer é que esta semana tem sido muito visível que está em curso, em várias matérias, um processo alargadíssimo de consensualização de matérias entre o Chega e o PSD, que só alguém muito distraído pode dizer que não vê, e, portanto, o Partido Socialista, aquilo que vai chamar a atenção em todos esses processos é da defesa dos direitos dos trabalhadores e dos cidadãos e da rejeição de uma abordagem populista a estas matérias. Nós estamos a discutir isto desde julho do ano passado e aí até hoje não foram capazes de apresentar um único número, e o pouco esforço que fizeram da apresentação de números na conferência de imprensa onde se aprovou a legislação laboral, a senhora Ministra do Trabalho decidiu saltar páginas do relatório da OCDE e destacar apenas os indicadores que mais lhe convinham. E, portanto, as posições do Partido Socialista sobre esta matéria têm sido muito claras. O Partido Socialista nunca se coloca de fora de nenhuma discussão em sede parlamentar, até porque os nossos deputados são eleitos pelo povo para o representar, mas isso também não significa que esteja obrigada qualquer cedência a uma agenda que não tem justificação, que não tem uma apresentação política das suas razões e que, aliás, à medida que a evolução da nossa economia nos últimos meses acontece, se prevê que vá ou que possa ser aprovada no pior momento possível. Estou muito curiosa para saber como é que o Governo vai reagir às posições completamente populistas e sem sentido do Chega, porque a percepção que tenho, e acabo como comecei, é de que está em curso um processo de consensualização alargadíssimo em várias matérias entre o PSD e o Chega. Mas eu continuo por aí porque penso que a Mariana se refere à questão da revisão constitucional. O projeto de revisão constitucional, o PSD e o Chega apresentaram um requerimento conjunto para suspender o prazo de entrega do projeto de revisão constitucional até 30 de dezembro. O PS já veio dizer que esse requerimento viola a Constituição. Significa que vamos ter mesmo uma revisão à direita, deste ponto de vista? Pergunto-lhe, Mariana Verde da Silva, para além da violação da Constituição, qual é a ilação política que quer retirar deste ponto?
Não me referia apenas à revisão constitucional, mas também à revisão constitucional. Referia-me também à proposta da prestação social única entregue neste Parlamento, que relativamente a inúmeros pontos, que não apenas sequer a prestação de trabalho social obrigatório, é uma clara cedência à agenda do Chega, e eu espero que nós na próxima semana nos possamos debater, dedicar sim. A este tema, porque ele tem muito, muito, muito interesse, e acho que é um tema muitíssimo importante, e portanto eu referi-me às duas dimensões. Uma revisão constitucional e os seus calendários, aliás, a própria Constituição é um conjunto de normas e de regras, que a primeira e começa, aparentemente, com uma regra a não ser cedida. A não ser seguida. E a não ser seguida porque ao Governo não interessa neste momento apresentar a sua proposta, não interessa fazê-lo antes do Orçamento de Estado, e portanto se procura aqui ganhar tempo para criar a pressão habitual que se tem criado sobre o Partido Socialista. Eu que tinha aqui elogiado muito fortemente quando o vice-presidente da bancada do PSD, António Rodrigues, disse que esta não era uma prioridade e, portanto, este não era o seu tempo, digo agora que gostava de compreender porque é que se tornou prioritário e em que é que se tornou uma prioridade, desconfiando muito que se trata apenas de uma moeda de troca para a aprovação da legislação laboral. E, portanto, o não é não está cada vez mais transformado num sim muito convicto, como a própria moção de Luís Montenegro ao Congresso do PSD já anunciava, ao dizer que o seu distanciamento face ao Chega é o mesmo que tem face ao Bloco Central, frase na qual está inscrita uma total transformação da posição do PSD sobre a relação com um partido de extrema-direita com posições populistas. E eu não estou a falar de negociações em sede parlamentar, eu estou a falar de um acordo que me parece ser feito à margem do processo parlamentar e que envolve todas estas dimensões, talvez, quem sabe, em resposta às frases muito fortes de Pedro Passos Coelho. Passos Coelho, falaremos noutra altura. Duarte Pacheco, deste ponto de vista, e o Duarte tem defendido aqui que o PSD e a maioria... Aqui está tudo ligado. Eu sei que está, mas não temos espaço para tudo. A questão, Duarte, é se... O Duarte tem defendido que o PS deve ser um parceiro privilegiado no diálogo constitucional com o PSD. Está aí por um caminho errado o PSD ou tomar esta posição em relação à revisão constitucional com o Chega? Bem, duas coisas. Em relação ao requerimento em si, eu tenho dúvidas pelo modo como ele está expresso, se ele poderia ou não ser aceito. Dúvidas constitucionais? Constitucionais / regimentais. Porque a Constituição é clara, abrindo um processo, o prazo começa a contar 30 dias de imediato. Mas todos nós sabemos, por isso é que eu tenho esta dúvida, todos nós sabemos que qualquer iniciativa legislativa pode ser retirada a qualquer momento por um dos partidos, ou pelo governo. Ora bem, se isto significa que na prática o Chega está a retirar o seu projeto para o entregar lá mais à frente, e eu entreli isso no requerimento, porque diz que podem surgir outras alterações que eles considerem relevantes e que possam contemplar a solução que depois apresentam ao Parlamento. Ora bem, quem lê isto diz assim, muito bem, então aí já não há nenhum problema de constitucionalidade. É retirado e depois será reapresentado, e por cima já é noutra sessão legislativa, sem problema nenhum. Pronto. Mas sem retirar, não sei como é que uma coisa pode ser suspensa, assim, o prazo, que é constitucional. Portanto, tem que retirar, no fundo, o que o Duarte está a dizer tem que haver uma retirada primeiro e depois logo se vê. Não, quer dizer, é retirado, e esse ser retirado pode ser acordado às condições em que se retira. Às vezes os partidos chegam a esse entendimento. Eu retiro para se apresentar uma proposta conjunta. Eu retiro porque há um compromisso de tal. E muito bem, é retirado. Não fica para depois para logo se ver, fica na lógica de retirado com base num compromisso. Ora bem, agora indo à matéria, vamos dizer assim, independentemente desta análise prévia. Indo à matéria, eu penso que aqui o PSD vincou a posição nesta perspectiva. Se tinha duas hipóteses, três, vamos dizer, por melhor dito. Tem uma que era deixar correr o prazo, não entregar nada e chumbar. E depois lá mais à frente ser o PSD a apresentar. Era um cenário. Mas iríamos estar a discutir e pôr a proposta do Chega, porventura com posição única de debate.
e só se iria debater as ideias do Chega e mais nada. Hipótese número 2 era entregar de imediato um processo, que o PSD, tudo indica, ainda não amadureceu para entregar, um projeto de revisão constitucional, e em segundo lugar, significava que era o timing do Chega que estava a liderar esta discussão. Portanto, não me parece uma boa solução. Logo, esta, porventura, é a ideal, que é na perspectiva de dizer, dizer ao Chega, olha, se vocês insistirem em manter as coisas, ficarão a falar sozinhos, isso é chumbado, ponto final. Se querem realmente mudar alguma coisa, retirem o vosso projeto com o compromisso de nós entregarmos o nosso até ao final do ano e em 2027. E em 2027 já estaremos no terceiro ano da atual maioria e a meio desta legislatura, e sabemos que depois é um processo longo, porque obriga a um grande debate, e porventura, se já só na última sessão legislativa é que teremos hipóteses de... Mas o Duarte sempre defendeu que o diálogo deve ser PSD e PS, preferencialmente. E continuo nesta... repare, o diálogo, a partir do momento em que entrem as propostas, que sejam apresentados os diferentes projetos, entrar-se-á num projeto de negociação. Nesse processo de negociação, certamente que haverá algumas notas que sejam aprovadas à direita e outras à esquerda. Não se pode, da minha ótica, para bem do nosso regime democrático, não se pode exclusivamente chegar a entendimentos, neste caso, por exemplo, com o Chega, e deixar o PS de fora. Isso era mau para a nossa democracia. O que não significa que não hajam normas que sejam aprovadas à direita. Claro, mas isso é o normal. Agora, que o diálogo seja estabelecido exclusivamente com o Chega e não com o PS em matérias de relevância, seria um erro e algo mau para a nossa democracia. Vamos ainda à questão da operação emergente, relacionada com uma operação que foi desencadeada pela Polícia Judiciária e que acabou por levar à detenção de 5 pessoas em várias buscas, entre eles um assessor do Partido Socialista, enfim, e buscas que, sobretudo, chegaram também à sede nacional do Partido Socialista. Mariana Verde da Silva, um momento em que o Partido Socialista respondeu bem àquilo que estava em cima da mesa. Não é propriamente normal que haja uma busca a um partido como o Partido Socialista. Sim, julgo que respondeu bem, dizendo aquilo que sabia, que, como se sabe, nestes momentos é sempre pouco, sobre a incidência dessa entrada da Polícia Judiciária na sede nacional do Partido Socialista, e também dizendo que se disponibilizaria em tudo para esta investigação. E sem nada afeta o facto de, tal como fiz aqui noutras vezes e quando envolvia outros partidos, dizer que me parece que estas operações mediáticas em que os jornalistas chegam aos locais das buscas mais cedo do que aqueles que são responsáveis por fazer as buscas, em que a comunicação em torno e o detalhe que é dado ainda durante a manhã e durante a tarde sobre aquilo que é feito nessas buscas, e o facto da comunicação social ou de certa comunicação social passar todo o tempo a fazer comentários sobre coisas que muitas vezes nem as próprias pessoas que estão detidas ou que foram constituídas arguidas sabem sobre os seus processos. Isso parece-me um erro quando a sede do PSD teve o mesmo processo nos tempos do presidente Rui Rio, e parece-me um erro agora. É um erro ou é um abuso? É assim, quando nós não conhecemos em detalhe os processos, é mais difícil dizer que é um abuso. Aquilo que me pareceu é que a operação, os destaques mediáticos de que era a maior operação de sempre, tudo isso que é dado à comunicação social como informação, considero que são dimensões de comunicação completamente inapropriadas para a investigação que se faz. Principalmente porque, enfim, o mundo não começou ontem e, portanto, nós já sabemos que estes processos tendem a começar por estas operações para que a investigação se faça depois, como aconteceu muitas vezes nos últimos tempos. Esta operação, pela descrição que também leio na comunicação social, parece em tudo idêntica à Operação Tutti Frutti, que dura há mais de 10 anos, que tem pessoas acusadas, mas também tem pessoas que foram sempre consideradas as principais suspeitas
e que nem sequer nunca foram nem constituídas arguidas, nem acusadas de nada, e os seus processos foram arquivados. E, portanto, a forma como se atinge a credibilidade de instituições e de pessoas sobre operações que ainda não têm investigação feita e que normalmente começam precisamente as investigações por estes processos, é algo que eu critico aqui hoje, como critiquei de todas as vezes que não envolveu ninguém do Partido Socialista. Queria só dar uma nota, Sim. que isto não significa que os partidos políticos, e aqui também o Partido Socialista, não devam olhar para o processo, perceber se há algo sobre o qual devem trabalhar e, acima de tudo, melhorar as suas práticas de funcionamento interno e de torná-las mais exigentes. Em termos de nós sabermos a todo o tempo e de procurarmos ter a certeza que as melhores práticas, por exemplo, no âmbito da contratação pública, estão a ser cumpridas, não misturando aqui dimensões judiciais com outras dimensões que, mesmo criticáveis, têm outras características e que podem ser melhoradas sem estar em causa aqui investigações judiciais. Nós não podemos confundir aquilo que a nossa ética nos impõe e que nós devemos cumprir para nós próprios e transformar as nossas instituições com estas acusações de redes criminosas que, infelizmente, a maior parte das vezes não tem sido possível provar. Mas ficou surpreendida possível... que isso acontecesse no seu partido? Fiquei surpreendida, fiquei surpreendida, naturalmente não poderia deixar de ficar, estou muitíssimo pouco esclarecida quanto o que é que está em causa, porque vejo amanhã começa com a ideia de concursos ao longo de 6 anos de 800 mil euros portanto fico sem saber, eu não conheço o caso, não quero comentar o caso. Mas afeta o PS Nacional, não é? É claro que afeta, embora, de acordo com o que disse o secretário-geral, a entrada na sede nacional do Partido Socialista não tenha sido muito focada num seu trabalhador e até sobre operações que não tinham a ver com o tempo em que ele lá trabalhava. Mas não é por isso que eu não deixo de considerar que o problema é que, e eu sei que a Renascença não tem alternativas, todos aqui vamos passar não sei quanto tempo a comentar um caso sobre o qual nada sabemos, e depois dedicaremos, honra seja feita, porque aqui também temos falado quando é o caso, muito, muito pouco tempo, quando os processos são arquivados, as pessoas acabam por não ser acusadas e, entretanto, passaram anos e anos das suas vidas com esta mancha que é totalmente desnecessária, porque as investigações hoje em dia podem ser feitas de outra maneira e sem este circo mediático em seu redor. Duarte, que leitura faz, impacto político desta operação? Também encontra aqui o paralelo com a operação Tutti Frutti, que no caso abalou o PSD local? Sim. Só que eu digo, eu fico sempre triste quando estes casos vêm a público. Não é que vêm a público, quando temos conhecimento que eles existem, que acontecem. Não é a sua descoberta que me deixa triste. O que me deixa triste é eles existirem. Porque depois ficamos sempre todos junto à opinião pública, e hoje não estou na política ativa, mas não vos conto toda uma vida de mais de 30 anos dedicada à causa pública, porque depois ficamos todos enlameados quando algum de nós, em funções públicas, faz algo que não devia. Portanto, fico triste. Agora, isso não significa que o Partido Socialista fez aquilo que devia fazer, aliás, como o PSD na altura também fez, que é completa cooperação com as autoridades, tudo o que ser investigado que investiguem, e quem tiver que ser acusado seja, mas eu vou repetir algumas das palavras que Pedro Duarte, num canal de televisão, expressou nesta semana. Era necessário para ver contratos de juntas de freguesia 400 inspectores? E depois dizem que não há meios para ir combater o tráfico de droga no Porto, que é à vista de toda a gente? Ou será porque este caso é mais mediático, é mais apetecível do que ir para combater os traficantes de droga? Ou considera-se a sociedade portuguesa que estes casos são mais graves que os traficantes de droga que matam pessoas diariamente? Esta pergunta deve ser feita. E quando o Ministério Público e a Polícia Judiciária se queixam da falta de meios, temos que perguntar: é preciso enviar 400 inspectores para a Madeira e recrutar o avião da Força Aérea? E depois o juiz da primeira instância considerar que não havia indícios de nada e mandar as pessoas para casa? E agora,
quantos anos vamos estar à espera? É porque essas operações deviam acontecer já com provas em cima da mesa, já com as dúvidas praticamente desfeitas, para que o processo depois andasse. Não é iniciar e passar 10 anos voltamos a reabrir. Porque, entretanto, essas 400 pessoas vão investigar outra coisa qualquer e isto fica na gaveta. Já fizeram o que eles queriam. É pôr as pessoas na lama. Não é verdadeiramente ir responsabilizar ninguém. Se fosse, não esperavam 10 anos para depois dar o encadeamento àquilo que começaram. Vamos agora à parte de reflexão europeia da nossa conversa, neste caso olhando para Portugal, mas não só, porque o lugar que Portugal disputa esta tarde, à hora que estamos a registrar este programa, no Conselho de Segurança das Nações Unidas, diz respeito à vaga que o Conselho de Segurança tem para lugares não permanentes atribuídos à Europa Ocidental. Neste momento em que estamos a registrar, de facto, não sabemos ainda esse resultado. Chamo a nosso contacto a eurodeputada Ana Miguel Pedro, de forma remota. Bem-vinda, Ana, obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade. Obrigada. Se Portugal for eleito para este lugar, partindo deste cenário, será naturalmente uma vitória para a diplomacia portuguesa, mas que diferença fará Portugal no momento em que há um órgão tão bloqueado como o Conselho de Segurança das Nações Unidas? Em primeiro lugar, se Portugal for eleito, e eu tenho esperança que assim seja, será uma vitória, em primeiro lugar, diplomática muito importante. Significa que a maioria dos países da ONU reconhece Portugal como um parceiro que é credível, que é moderado e que é capaz, acima de tudo, de dialogar. Também mostra que Portugal se conseguiu afirmar perante parceiros europeus fortes como a Alemanha e a Áustria, que são os outros dois países que estão a concorrer este lugar de membro não permanente neste mandato. Esta é uma candidatura, aliás, preparada já há alguns anos. Portugal já esteve no Conselho de Segurança 3 vezes, agora o objetivo é conseguir um quarto mandato. Nós temos aqui países, portanto são 2 lugares para 3 candidatos, temos a Alemanha, por seu lado, que é um país com um peso económico, político e diplomático grande, como sabemos. A Áustria tem aqui uma forte tradição de neutralidade, mas também tem uma presença importante nas Nações Unidas, sobretudo em Viena. Mas Portugal pode distinguir-se de outra forma. Nós não somos uma potência económica como a Alemanha, nem temos o mesmo perfil de neutralidade como a Áustria. Mas a nossa força está, sobretudo na nossa diplomacia, na capacidade de diálogo, na imagem de um país que é moderado e com uma forte aposta no multilateralismo. Portugal, sendo um país europeu, mas também atlântico e global, é muito importante porque pertencemos à União Europeia e à NATO, mas temos uma relação histórica e política com a África, com a América Latina, com o espaço lusófono e também com o Atlântico. Portanto, esta combinação permite-nos dizer que podemos falar com diferentes regiões e compreender diferentes sensibilidades neste momento. E creio que num Conselho de Segurança muito dividido, marcado pela guerra na Ucrânia, pelo conflito no Médio Oriente, pelas tensões entre as grandes potências e também pela alguma desconfiança entre blocos, esta capacidade de ouvir pode ser muito valorizada e há pontos em que nós podemos valorizar e onde nós temos uma identidade diplomática muito própria, seja na questão da diplomacia preventiva, seja na questão dos oceanos, seja até na questão das missões de paz, onde Portugal é realmente muito ativo e tem sido muito reconhecido pelas Nações Unidas, como um dos países, por exemplo, com mais efetivos na questão da missão na República Centro-Africana, por exemplo. Vê sinais de que se possa desbloquear de alguma forma esses problemas que têm travado, no fundo, a eficácia do Conselho de Segurança em muitas matérias, constantemente bloqueado em decisões importantes? A guerra e a paz passam muitas vezes ao lado hoje em dia do Conselho de Segurança e estão muito alicerçadas em operações unilaterais. Parece quase inelutável sem a reforma do Conselho de Segurança que é quase sempre prometida ou anunciada ou pelo menos desejada, mas nunca é efetivada. Portugal, se for eleito, terá influência, mas não terá aqui um poder absoluto. Esta distinção é importante. No Conselho de Segurança existem 5 membros permanentes, os Estados Unidos, a Rússia, China, França e Reino Unido, que têm efetivamente poder de veto. Portugal, se for eleito, será membro não permanente durante 2 anos. Significa que não poderá
bloquear sozinho uma resolução, nem impor uma decisão contra a vontade destas grandes potências, mas isso não quer dizer que o lugar seja irrelevante, pelo contrário. Um membro não permanente, como Portugal, pode ter influência em várias dimensões, pode construir as chamadas pontes entre blocos e neste Conselho muito dividido, muitas vezes a diplomacia discreta conta muito. Portugal pode tentar aproximar posições entre países ocidentais e países do sul global, entre Estados que têm leituras diferentes sobre uma eventual crise. Portanto, essa influência nem sempre aparece publicamente, mas pode ser efetivamente muito relevante nos bastidores. Mariana Verde da Silva, a entrada de Portugal no Conselho de Segurança das Nações Unidas, o que é que pode trazer num Conselho de Segurança que está muito bloqueado pelo sistema de vetos e pela necessidade de uma reforma que nunca avança? Bom, pode trazer, em primeiro lugar, a capacidade que Portugal sempre tem ao longo da história de desbloquear processos difíceis. Um país com a nossa dimensão, a nossa tradição diplomática e o envolvimento que todos os governos na nossa história tiveram sempre em momentos difíceis, significa, obviamente, não posso deixar de o dizer, colocar Portugal, mais uma vez, no centro de processos de decisão que são muito relevantes. E, em segundo lugar, poder, com a nossa capacidade diplomática, com a nossa força de trabalho nestas matérias, ajudar a desbloquear situações. Portugal foi sempre um país com uma grande capacidade de diálogo internacional, com os mais variados blocos e países. É claro que isso é hoje muito mais difícil do que foi no passado, num mundo em crescente polarização, mas não deixa por isso de ser relevante e, desejando eu que esta seja uma vitória para o nosso país, é também relevante esta presença, enquanto temos o secretário-geral das Nações Unidas, o presidente do Conselho Europeu e múltiplos outros cidadãos portugueses em cargos muitíssimo relevantes para todo este diálogo internacional e plural que tantos querem combater. Duarte Pacheco, a sua leitura em relação ao processo, já agora vale a pena sublinhar que mereceu consenso em diversos governos, porque não começou ontem, não começou com este governo, e, aliás, nem praticamente com o anterior, mas com os anteriores desde praticamente há 13 anos. Esperamos que essa eleição seja alcançada e que o resultado seja aquele que todos nós estamos a desejar, e quem fica de parabéns é sobretudo a diplomacia portuguesa, e mostrando também a força do nosso país quando, independentemente das nossas divergências internas, temos uma linha de rumo. E aqui isso fica evidente: sucessivos governos, com cores políticas diferentes, o rumo nunca foi alterado e, sendo alcançado, é bom para o país, sobretudo porque evidencia, reforça ainda mais o papel de Portugal no âmbito das relações internacionais e a imagem do nosso país como agente moderador e de construtor de pontes. Portanto, acho que é bom para o nosso país, não é só uma medalha que é alcançada, é algo que reforça para o futuro ainda mais o papel de Portugal da esfera internacional. Se me perguntar para as Nações Unidas, eu acho que estou muito pessimista com o funcionamento das Nações Unidas, sem querer responsabilizar diretamente o engenheiro Guterres, mas, de facto, as organizações multilaterais estão hoje a passar por tempos muito difíceis. As Nações Unidas é o maior exemplo disso, com nomeadamente as potências que estão em assento direto no Conselho de Segurança, Estados Unidos e Rússia, a fazerem violações diárias do direito internacional e estando, desculpe uma expressão popular, a borrifar para aquilo que a ONU é, e, portanto, perante isso, não somos nós que vamos mudar esse estado de coisas. Mas somos mais uns, com bom senso, a tentar que isso seja alterado. E, portanto, que a nossa voz seja mais uma no Conselho de Segurança a defender o direito internacional e a Carta das Nações Unidas. Era bom para que outros o seguissem. Hoje, com entradas remotas, agradeço a vossa participação. Foi o Casa Comum desta semana. Euronet Plus.